Olá, seja bem-vindo ao canal Kendemuka, que significa desperta. A hora é agora. Meu nome é Pedro da Glória. Neste vídeo nós veremos introdução a integrais, ou seja, a página 1 das integrais. Muito bem. Para começar, devemos compreender que integração é igual a primitivação. Sendo isto verdade, significa que a integral é igual a primitiva. Calcular uma determinada integral, ou seja, calcular a integral de qualquer expressão que seja ou função, significa achar a função primitiva daquela expressão cuja integral estamos calculando. Vamos lá. Nós usamos este símbolo para dizermos integral. Então aqui significa que temos integral de f de x em função de x. O d de x aqui indica a variável a ser integrada. Assim como nas derivadas, nós podemos fazer uma derivada em função de t, podemos fazer uma derivada em função de u, em função de x. Nas integrais também devemos indicar qual é a variável de integração. E esta é a função do nosso d de x aqui. Ao fazermos a integral da função f de x, o que nós vamos obter é um f de x grande, ok? É isto que nós chamamos de função primitiva. Esta é a função primitiva. E esta função primitiva, ao ser derivada, ela nos permite achar a nossa função integrada, que no caso é o f de x pequeno. Tudo bem? Ok. Na verdade, as integrais são divididas em dois grupos, que são as integrais indefinidas e as integrais definidas. Se nós tivermos a nossa integral escrita deste jeito, apenas integral de f de x, d de x, isso nós já sabemos de lá da introdução, que vai nos dar f de x mais c. A isto nós chamamos de integral indefinida. E quando nós tivermos esta situação, nós chamaremos isto de integral definida. Por quê? Agora, em vez de fazermos a nossa função f integral da nossa função f de x em função de x, simplesmente temos aqui o a e o b que mostram os limites de integração, onde o a é menor que o b, ou seja, o b sempre tem que ser maior que o a. Daí sai a seguinte designação, que este é o limite inferior e este é o limite superior da nossa integral. Quanto ao resultado, a integral de f de x com limite de integração ou sem limite de integração também vão dar, em suma, a mesma resposta se for a mesma função. A única diferença é que, tendo limite de integração, nós teríamos que fazer f no ponto superior menos f no ponto inferior. Ok? Agora vamos aprender o ABC da integração, que no caso é compreender que a integral de x elevado a n em função de x significa que a variável a ser integrada, no caso é o x, é só acrescentar uma unidade no expoente e pegar essa mesma expressão para dividir. Significa que, no caso em que nós temos integral de ax elevado a n d de x, o a não é a variável aqui dessa integral, porque a integral está sendo feita em função de x. Cai fora da integral e nós ficamos com a integral de x elevado a n. E isto sabemos que é igual a x elevado a n mais 1 dividido por esta mesma expressão, que no caso é x é n mais 1. Ok. E a terceira coisa que vai nos fazer caminhar neste vídeo será a integral da soma ou subtração de funções. Se eu tiver a integral de uma determinada função f de x mais uma determinada função g de x, ou uma função f de x menos uma função g de x, na verdade o que terei que fazer é integral deste f mais ou menos integral deste g, ok? Que é o que nós temos aqui.
Esses 3 elementos são o prato básico desta aula. Com isto, nós vamos resolver alguns probleminhas e vamos ilustrar o que vai acontecendo. Se você é novo no canal, é só seguir as instruções que aparecem aqui na tela e apertar o botão vermelho que está aí no canto inferior direito. Feito isso, podemos começar aqui com alguns exemplos. Se eu tivesse x elevado a 2, em função de x, significa que eu vou pegar o 2, acrescentar mais 1 e voltar a dividir por 2 mais 1, que vai dar x ao cubo sobre 3. Não se esqueça, sempre que sai a integral, entra aqui a constante c. Isto é uma grande característica das integrais indefinidas, ok? Se eu tivesse aqui a integral de x elevado a menos 6, é só pegar o menos 6 mais 1 e voltar a dividir por menos 6 mais 1. Menos 6 mais 1, a resposta é menos 5. Significa que teríamos aqui x elevado a menos 5 dividido pelo menos 5. O menos aqui podemos passar em frente do traço de fração, onde o x elevado a menos 5 possui um expoente negativo. Invertendo isto, o x passa para o denominador e o expoente que era menos 5 agora torna-se mais 5 positivo. Quanto ao numerador que fica lá, é uma unidade mais c. Agora, se eu tivesse x elevado a 3 sobre 5, que no caso já é uma fração, também a ideia continua a mesma. Eu vou pegar o expoente que é 3 sobre 5, acrescento mais 1 e volto a dividir por esta mesma expressão. O que significa que teria aqui no denominador 3 sobre 5 mais 1. Agora, fazendo esta soma, é só obedecer aí a regra da soma envolvendo frações, que no caso teríamos que fazer MMC. Fazendo isto, você obteria como resposta de 3 sobre 5 mais 1, 8 sobre 5. Então, 8 sobre 5 no expoente e 8 sobre 5 aqui no denominador. Agora, é só nós procurarmos inverter esta fração, ok? Invertendo essa fração, ficamos com 5 sobre 8x elevado a 8 sobre 5 mais c. Então, conforme pode ver, é só acrescentar mais 1 e voltar a dividir. Por fim, nós veremos aqui o 5x ao quadrado, d de x. 5 é uma constante, cai fora da integral, ficamos com x ao quadrado. A integral de x ao quadrado é só fazermos 2 mais 1. 2 mais 1 é igual a 3, voltamos a pegar o 3 a dividir. Escrevendo de forma bonita, nós teremos aqui 5 sobre 3x ao cubo mais c. Ok? Para terminarmos essa primeira parte, é preciso primeiro compreender que a integral de d de x é como se eu tivesse integral de x elevado a zero, pois x elevado a zero dar-me-ia aqui o 1, que é um 1 que aparece aqui e que não é necessário escrevê-lo. A integral de d de x, no caso, ia dar x, ok? Significa que toda vez que nós encontrarmos integral de d de x, nós vamos dizer diretamente que isto é igual a x. Compreendendo isto, podemos fazer agora os exercícios que vão apertando. Agora nós temos aqui uma subtração e soma de funções. Significa que vai ser integral deste, integral deste, integral deste e integral deste aqui. Seria 8, é constante e cai fora da integral. Ficávamos com x ao cubo d de x, menos 18 é constante e cai fora da integral. Ficamos aqui com x ao quadrado, menos, temos aqui o 3 é constante, cai fora da integral. Ficamos aqui com x. E temos aqui o 7 é constante, cai fora da integral, apenas ficamos com a integral de d de x. Integrando aqui esta expressão, ficamos com 3 mais 1 dando 4, voltamos a dividir pelo 4. Integrando essa parte, nós teríamos 2 mais 1 dá 3, voltamos a dividir pelo 3. Integral de x, aqui tens que compreender que o x é elevado a 1, então terás 1 mais 1 dá 2, volta a dividir pelo 2. E a integral de d de x já sabemos que é igual a x. Teríamos aqui 7x. Saiu tudo sobre integral, então nós colocamos aqui sempre mais c. Ok? Fazendo as divisões para o que dá para efetuar a divisão, nós teremos 8 por 4 dando 2, 18 por 3 dando 6,
3 por 2 vamos manter, porque dá um número que não é inteiro. E 7x mantido mais c, assim terminava a nossa integral, ok? O que nós fizemos agora foi apenas simplificar a nossa expressão obtida. Vejamos agora os exercícios apertando cada vez mais. Agora temos esta integral. Se formos a prestar atenção, vamos verificar que o nosso denominador tem um determinado x, aqui também temos x no denominador, aqui também temos x no denominador. O primeiro passo é inverter os x que estão no denominador para o numerador. Teríamos aqui x elevado a menos 2 sobre 3. Aqui, invertendo isto, teríamos 2x elevado a menos 5. Lembrar que, ao inverter, o sinal do expoente tem que ficar negativo. Agora, uma dica aqui muito importante. Quando o denominador é x elevado a 1, nós não invertemos, deixamos isto de como está. Vamos inverter toda vez que o expoente for diferente de 1. Sempre que for 1, não faça isso, por favor, gente. Agora, nós vamos compreender que vai ser integral desta expressão, integral da segunda, integral da terceira e integral da expressão. A integral disto é só nós fazermos isto mais 1, que nós vamos obter aqui o 5 sobre 3. Voltamos a dividir pelo 5 sobre 3. A integral desta expressão, vamos fazer isto mais 1, que nós vamos obter aqui o 1 sobre 3 e voltamos a dividir por 1 sobre 3. A integral desta parte, vamos fazer o menos 5 mais 1. Vamos obter aí o menos 4, voltamos a dividir pelo menos 4. Menos, aqui temos o 2 que é constante, né? Que havia caído fora. Temos integral de d de x sobre x, isto nos leva a algo que já está tabelado, que no caso, isto vai dar ln de u, pois a integral de d de u sobre u é igual a ln de u. Então, a integral de d de x sobre x vai nos dar ln de x, ok? Agora, é só simplificarmos esta expressão. Invertendo o 5 sobre 3, ficamos com 3 sobre 5. Invertendo o 1 sobre 3, ficamos com 3 sobre 1. Não precisamos escrever o 1 aí no denominador. Agora, uma vez que o x aqui é elevado a menos 4, vamos inverter o x, ele passa para o denominador e o 4 fica positivo. Podemos simplificar aqui o 2 dividindo por 2 e o 4 dividindo aqui também por 2, porque eles apresentam o mesmo divisor. Nós ficamos com o numerador 1 e o denominador 2. Continuando, nós podemos ter aqui menos e menos, dando-nos mais. E aqui mantemos o resto, assim terminava o nosso exercício.